E se pudéssemos reescrever a história da Terra? E se as sombras do passado, congeladas no tempo, pudessem respirar novamente? Imagine ver um mamute lanoso caminhando lentamente por uma planície coberta de neve, suas presas curvadas refletindo a luz fria do sol. Ou ouvir, ao longe, o rugido do tigre dente de sabre, ecoando como um lembrete de que este planeta já pertenceu a criaturas que hoje só existem em ossos e memórias. Por milhões de anos, a Terra foi um palco em constante transformação. Um ciclo infinito de criação e extinção. Espécies nasceram, dominaram o mundo e desapareceram, deixando para trás apenas vestígios, fósseis, fragmentos de DNA. Mas agora, pela primeira vez, a própria espécie que observa esse passado começa a desafiar as fronteiras da vida e da morte. Em laboratórios espalhados pelo mundo, cientistas estão tentando algo que parecia impossível: trazer de volta os extintos. Com a ajuda da engenharia genética, sequenciando fragmentos antigos e preenchendo lacunas com códigos modernos, eles buscam reacender corações que pararam de bater há milhares de anos. A isso chamamos de desextinção, o renascimento das espécies perdidas. Mas a pergunta mais importante não é como faremos isso. A pergunta é por quê? Por que ressuscitar criaturas que o tempo já levou? Será por curiosidade, por ambição, ou por um desejo profundo de redenção? Talvez não estejamos tentando apenas reviver os mamutes e os dodôs, mas algo dentro de nós mesmos. Uma tentativa de reparar o que destruímos, de restaurar o equilíbrio que a humanidade quebrou. O verdadeiro motivo para ressuscitar os animais extintos talvez vá muito além da ciência. Talvez tenha a ver com esperança, com a lembrança de que a vida na Terra, mesmo após tantas perdas, ainda é capaz de recomeçar. A Terra já presenciou 5 grandes extinções em massa. Em cada uma delas, o silêncio tomou o lugar da vida. Oceanos ferventes, céus cobertos por cinzas, florestas transformadas em desertos. O planeta sempre se reinventou sobre as ruínas do que existiu antes. Muito antes de qualquer ser humano sonhar em existir, trilobitas caminhavam no fundo dos mares antigos, dominando um mundo onde o tempo parecia imóvel. Depois, vieram os grandes répteis, os senhores da era dos dinossauros, que reinaram por mais de 160 milhões de anos, até desaparecerem em uma noite de fogo e escuridão. E quando o pó daquela catástrofe se assentou, novas formas de vida surgiram. Mamíferos peludos que herdaram a terra e moldaram um novo equilíbrio. Entre eles estavam os gigantes do gelo, mamutes, rinocerontes lanosos, preguiças gigantes. Criaturas que enfrentaram o frio e dominaram as planícies geladas com força e resistência. Mas até mesmo esses titãs sucumbiram às mudanças do clima e, mais tarde, à chegada de um novo predador, o ser humano. Com lanças, fogo e inteligência, nossa espécie transformou-se no fator mais decisivo da história da vida. A partir daí, as extinções deixaram de ser apenas obra da natureza e passaram a carregar a marca humana. Hoje, ao escavar os ossos desses animais, não encontramos apenas fósseis. Encontramos espelhos. Cada espécie perdida reflete uma parte daquilo que esquecemos: o equilíbrio, o respeito e a interdependência entre todas as formas de vida. A Terra não esquece. Seus desertos escondem memórias. Suas geleiras guardam segredos de um mundo que ainda respira, silencioso, sob camadas de tempo. E é esse silêncio que nos chama de volta. Um chamado ancestral, sussurrando que o passado não está morto, apenas adormecido, esperando que tenhamos a coragem de ouvi-lo. Por séculos, a ideia de trazer de volta à vida criaturas extintas pertenceu ao reino da ficção. Era um sonho reservado a livros e filmes, uma fantasia que habitava a fronteira entre a ciência e o mito. Mas hoje, esse limite começa a se dissolver. A revolução genética abriu portas que antes pareciam trancadas para sempre.
Dentro de laboratórios iluminados por luz fria, cientistas analisam fragmentos de DNA preservados em ossos, dentes e tecidos congelados por milênios. Cada sequência recuperada é como uma nota de uma melodia perdida, e a ciência tenta reconstruir a música completa da vida. A técnica que possibilita esse renascimento chama-se de-extinção, a recriação de espécies desaparecidas através da combinação entre genomas antigos e modernos. Com o auxílio de ferramentas como o CRISPR, é possível editar genes de animais atuais, introduzindo neles traços de seus ancestrais extintos. Um elefante asiático pode, pouco a pouco, carregar o código do mamute lanoso. Um pombo doméstico pode renascer com o legado genético do pombo passageiro, que um dia cobriu os céus da América do Norte em bandos de bilhões. Projetos de desextinção já deixaram o campo das ideias e se tornaram empreendimentos reais. Empresas e universidades em todo o mundo investem em reviver o mamute lanoso, o tigre da Tasmânia e até o dodô, símbolo universal da perda causada pelo ser humano. O que antes parecia impossível começa a ganhar contornos de realidade. Mas por trás desse avanço impressionante, há também uma nova filosofia, a crença de que o passado não é um destino fechado, e sim um código que pode ser decifrado. A desextinção não é apenas um ato de ciência, é um gesto de desafio, uma tentativa de corrigir o curso da história natural. Pela primeira vez, a humanidade se vê diante do poder de ressuscitar o que ela mesma destruiu. E com esse poder vem uma pergunta inevitável: até que ponto somos criadores? E até que ponto somos intrusos na ordem da vida? Por que, afinal, deveríamos trazer de volta os extintos? Para alguns, é apenas uma demonstração de poder científico. Para outros, uma tentativa nobre de restaurar o equilíbrio natural que a humanidade destruiu. Mas talvez a verdade esteja entre esses dois extremos, na fusão entre esperança e responsabilidade. O mundo atual enfrenta um colapso silencioso. Florestas desaparecem, oceanos se aquecem, espécies somem a cada dia. Ao olhar para o passado, a desextinção surge como uma promessa de redenção, uma oportunidade de devolver à Terra parte da vida que lhe foi tirada. Imagine o mamute lanoso caminhando novamente pela tundra siberiana. Seu corpo pesado e coberto de pelos, abrindo caminhos no gelo, ajudaria a recompactar o solo congelado e a preservar o permafrost, uma camada vital que retém o carbono aprisionado há eras. O retorno desse gigante poderia retardar o derretimento do Ártico, um impacto ambiental que vai muito além da nostalgia. Em outra parte do mundo, o renascimento do pombo passageiro poderia revitalizar florestas inteiras, espalhando sementes como faziam seus ancestrais em revoadas que obscureciam o céu. Esses projetos não se limitam à biotecnologia, são experimentos de reconstrução ecológica. Cada espécie revivida representa uma peça que pode restaurar o mosaico fragmentado dos ecossistemas. A desextinção, nesse sentido, é também uma extensão da conservação, uma forma de reparar, com as mãos da ciência, as falhas da história humana. Mas há também uma dimensão simbólica. Ressuscitar o que perdemos é lembrar que ainda há tempo de preservar o que resta. É reavivar a chama da curiosidade, da empatia e da admiração pela vida em todas as suas formas. A verdadeira promessa da desextinção talvez não esteja no retorno dos mamutes ou dodôs, mas no despertar de uma nova consciência, a de que somos parte da natureza e não seus juízes. Mas todo poder carrega um preço, e o de ressuscitar o passado pode ser maior do que imaginamos. A desextinção, por mais fascinante que pareça, abre portas que talvez não saibamos fechar. Cada espécie renascida traz consigo perguntas que a ciência ainda não consegue responder. Onde essas criaturas viverão? Que espaço resta para elas em um mundo transformado? O planeta que conheciam já não existe. Os climas mudaram, as florestas sumiram, os oceanos se alteraram.
Um mamute que caminhar pelas tundras de hoje encontrará menos gelo e mais desolação. Um dodô solto nas ilhas do Índico talvez não sobreviva aos predadores que o homem introduziu. Além disso, há o risco invisível do desequilíbrio. Um animal revivido pode alterar cadeias alimentares inteiras, competir com espécies modernas e provocar efeitos imprevisíveis. A história da ecologia está repleta de exemplos de boas intenções que se transformaram em tragédias. E se, na tentativa de restaurar o passado, criarmos um novo tipo de caos? A natureza é um sistema delicado, tecida por milhões de interações sutis. Interferir nela exige mais do que tecnologia, exige humildade. Há também o dilema ético. Até que ponto temos o direito de trazer de volta um ser vivo para um mundo que talvez não possa sustentá-lo? Um animal ressuscitado seria um símbolo de triunfo científico ou uma forma de sofrimento recriado? A fronteira entre o milagre e a arrogância é tênue, e caminhar sobre ela exige consciência. Talvez o maior risco da desextinção não esteja nas criaturas que ela desperta, mas em nós mesmos. Ao brincar de criadores, corremos o perigo de esquecer a lição que o tempo sempre ensinou. Toda a vida é passageira e a perda faz parte do ciclo natural. Ressuscitar os extintos pode ser um ato de amor ou de orgulho. A diferença entre um e outro dependerá da nossa capacidade de agir não como deuses, mas como guardiões responsáveis da vida. Talvez o verdadeiro motivo para trazer de volta os animais extintos não esteja apenas nas promessas científicas ou ecológicas. Talvez ele viva em um lugar mais profundo, no coração humano, onde a culpa e a esperança se encontram. Ao olhar para os ossos de um mamute, para o crânio de um tigre da Tasmânia ou para a frágil pena de um dodô, não vemos apenas criaturas perdidas. Vemos o reflexo de nossas próprias falhas. Cada espécie extinta pela nossa ação é uma cicatriz na história da Terra, um lembrete silencioso de que fomos capazes de destruir o que amávamos. E é talvez por isso que agora desejamos trazê-las de volta, não para brincar de deuses, mas para buscar redenção. Ressuscitar o passado é, em certo sentido, pedir perdão. É tentar restaurar um fragmento da harmonia que rompemos ao longo dos séculos. Quando falamos em reviver o mamute, não falamos apenas de um gigante coberto de pelos. Falamos de replantar a esperança em um solo cansado. Quando mencionamos o pombo passageiro, não é apenas sobre pássaros voando novamente. É sobre devolver à natureza a capacidade de regenerar-se. A desextinção, nesse contexto, se torna um ato simbólico, quase espiritual. É a tentativa de equilibrar a balança entre criação e destruição, entre esquecimento e memória. Talvez não consigamos salvar o passado, mas podemos aprender com ele, usar sua voz para proteger o que ainda vive. Porque, no fundo, ao ressuscitar os extintos, não estamos tentando apenas devolver a vida a eles. Estamos tentando devolver a humanidade a nós mesmos. Talvez seja essa a verdadeira razão para desafiar o tempo. Provar que ainda somos capazes de cuidar, de proteger e de corrigir o rumo que escolhemos. O renascimento dos extintos não é apenas sobre o retorno de criaturas antigas, mas sobre o despertar de uma nova consciência. Uma lembrança de que o poder que temos sobre a vida deve ser usado não para dominar, mas para preservar. O futuro que se desenha diante de nós é incerto, belo e assustador na mesma medida. Em um horizonte não tão distante, é possível imaginar paisagens que misturam passado e presente, vastas planícies geladas, onde mamutes caminham novamente sob a aurora polar. Florestas densas da Tasmânia, ecoando o chamado de tigres que há muito se calaram. Ilhas repletas de aves que o mundo julgava perdidas para sempre. Seria esse o início de um novo Éden? Um planeta em que o ser humano finalmente aprendeu a coexistir com a vida que o precedeu? Ou apenas uma ilusão alimentada pela nossa nostalgia e pela vontade de corrigir o irreversível? A linha que separa o sonho da imprudência é frágil.
Reviver o passado pode significar também reviver seus conflitos. Cada criatura devolvida à Terra trará consigo um impacto, visível ou invisível. Um mamute pode ajudar a proteger o Ártico, ou acelerar o desequilíbrio de ecossistemas que já lutam para se adaptar. Um predador renascido pode restaurar a ordem natural, ou desestabilizar ambientes inteiros. A história mostra que toda tentativa de controlar a natureza termina lembrando que nós nunca fomos seus mestres, apenas seus convidados. Mas talvez o futuro não precise ser um paraíso nem um desastre. Talvez dependa apenas da escolha que fizermos agora. A desextinção é uma ferramenta, poderosa, mas neutra. Pode se tornar uma ponte para um futuro sustentável ou um espelho que reflete nossos erros com ainda mais clareza. O que definirá seu destino não será o código genético dos mamutes, mas o código moral da humanidade. Se escolhermos agir com sabedoria, talvez possamos transformar o retorno dos extintos em um símbolo de renascimento, não de arrogância. Um lembrete de que a ciência só tem valor quando anda de mãos dadas com a compaixão. O novo Éden, afinal, não está nas criaturas que podemos recriar, mas na capacidade de aprender com aquelas que deixamos desaparecer. O tempo é o maior contador de histórias do universo. Ele apaga, transforma e, às vezes, devolve o que julgávamos perdido. E agora, diante de tudo o que a ciência é capaz de fazer, talvez estejamos diante de um novo capítulo, aquele em que o ser humano encara o espelho da própria criação e se pergunta o que realmente significa estar vivo. Trazer de volta os animais extintos é mais do que reviver o passado. É reviver o sentido da responsabilidade. É olhar para as marcas que deixamos na Terra e decidir que elas não serão apenas cicatrizes, mas lições. Cada fóssil desenterrado, cada célula reconstituída, cada batida de um coração que volta a pulsar, carrega uma mensagem antiga. A vida sempre encontra um caminho, mas ela precisa que o deixemos livre. O verdadeiro poder da desextinção talvez não esteja no ato de recriar, mas no de preservar. Porque se somos capazes de dar vida ao que o tempo levou, também somos capazes de impedir que o presente siga o mesmo destino. O retorno dos extintos pode ser o símbolo de um novo começo, um pacto silencioso entre o homem e a natureza. Um lembrete de que cada ser, por menor que pareça, faz parte de uma grande sinfonia que ecoa há bilhões de anos. Se soubermos ouvir essa melodia, talvez possamos evitar que o silêncio volte a dominar o mundo. O tigre da Tasmânia, o mamute lanoso, o pombo passageiro, todos eles podem ter desaparecido há milhares de anos, mas suas histórias continuam vivas dentro de nós. São ecos de um planeta que ainda tenta nos ensinar o valor da coexistência. No fim, talvez ressuscitar os extintos não seja apenas um sonho científico, mas uma lembrança de que a vida, mesmo diante da extinção, insiste em florescer. O verdadeiro motivo para trazer de volta o que perdemos não está no poder da genética, mas na coragem de mudar. Porque a Terra não precisa de deuses, precisa de guardiões. E se aprendermos isso, então talvez pela primeira vez estejamos realmente prontos para merecer o dom da criação.